Bom dia, turma do terceiro ano, meus queridos alunos pré-vestibulandos, né? Estamos aqui de volta depois de um período de férias meio forçadas, período diferente da vida da gente, que realmente é necessário que a gente fique em casa, mas o nosso aprendizado não pode parar, principalmente no caso de vocês, que estão se preparando para um momento importantíssimo da vida, que é o Enem, não é isso? Porque até um determinado momento, até o momento que a gente está vivendo hoje, o Enem está mantido, as datas não mudaram. É claro que provavelmente deve haver algum tipo de modificação, a gente tem que estar atento a isso, mas o papel de vocês é se prepararem para o Enem, e o nosso papel é ajudar vocês nisso, nessa preparação. Então, pensando nisso, e claro, dentro do momento que a gente está vivendo, que é necessário esse afastamento social, o Colégio Ateneu está colocando conhecimento aí na telinha de vocês. Então, a gente teve uma parada muito rápida, né? Foi inesperado e ficou muita coisa pendente. Então, o que é que a gente vai fazer? Deve lembrar que na parte de Química 4, a última coisa que a gente estudou foi soluções, lembra? Você não lembra bem, então pega seu livrinho lá, livro 1, na parte final, a última parte lá de Química 4, soluções, onde a gente viu aquelas questõezinhas de concentração comum, né? A gente viu aquelas questõezinhas de molaridade, que é a concentração em mol por litro, vimos título, vimos ppm, só que faltou uma coisinha para a gente ver, que foi a parte da diluição e a parte de misturas. Então, pensando nisso, eu preparei essa aula para vocês hoje. Nossa frente é Química 4 e o nosso conteúdo é diluição e mistura de soluções. Só que para isso, gente, tem que ter sempre em mente aquele conceito de solução inicial que a gente estudou, mas esses conceitos são fáceis, eu sei que todo mundo assimilou bem, então vamos lá, bola para frente, vamos tentar, né, da melhor maneira possível, assimilar os conteúdos, enquanto o momento exige esse afastamento social e essas aulas via computador, ok? Então vamos lá iniciar. Primeiro conceito, diluição de soluções. Né? Lembrando que solução é um nome genérico que a gente dá para todo tipo de mistura homogênea, onde vai haver um soluto, onde vai haver um solvente, e como as partículas do soluto são muito pequenas, não são visíveis nem a microscópio, aí a gente chama genericamente de solução. Então, gente, o que é diluir uma solução? É um conceito muito simples. Diluir uma solução é simplesmente adicionar solvente a essa solução já preparada. Vejam, acompanhem comigo. Ó. Uma solução pode ser preparada adicionando solvente a uma solução inicialmente mais concentrada. Isso é a diluição. Ou seja, você tem uma solução inicial de concentração C. Diluir é simplesmente adicionar solvente. E no caso, o solvente que a gente usa universalmente, claro, é a água. Então, adicionou água a uma solução, então você está realizando uma diluição, ok? Por exemplo, uma coisa muito comum, você vai preparar aquele velho kisukezinho da Angélica de morango, né? Aí você colocou muito kisuke, para pouca água, ficou muito forte, né? O gosto fica amargo. Aí o que é que você faz para melhorar o gosto? Você adiciona água. Isso é uma diluição, você está diluindo o kisuke, ok? Então vamos lá. Quando a gente dilui, gente, o que é que ocorre? Muito simples, ocorre um aumento de volume, ocorre um aumento na massa da solução, claro, devido à adição de água, mas a quantidade de soluto sempre vai permanecer a mesma. Né? Então, a adição de mais solvente provoca aumento no volume da solução. Mas lembre que a quantidade de soluto vai permanecer constante. Então, diluir significa acrescentar água, acrescentar solvente, o que provoca um aumento do volume, provoca um aumento da massa da solução, mas a massa do soluto permanece constante. Portanto, questões que envolvem diluição, você vai aplicar uma regra de 3 simples. Né? São regras de 3 simples. Mas, se você quiser aplicar as formulazinhas, vamos lá para as formulazinhas. Né? Então, vejam bem, relembrando, a gente tem aqui algumas concentrações. Eu coloquei as 3 que são mais comuns, né, em vestibulares. A concentração comum,
a concentração em mol por litro ou molaridade e o título, ok? Essas são as concentrações mais comuns. O que é a concentração comum? M1 sobre V, todo mundo lembra, né? C igual a M1 sobre V. Massa do soluto dividido pelo volume. Aí a gente vai ter a minha solução inicial, onde C é M1 sobre V. Adicionou a água, você vai ter uma concentração final. Mas lembrem, a massa do soluto permanece constante. Daí o que é que vai mudar? Apenas isso, ó, o C e o V. Portanto, a gente pode chegar a uma conclusão. Toda vez que eu diluir uma solução e que eu quiser calcular a concentração final, você pode montar uma regra de 3 ou pode aplicar a fórmula. A fórmula seria essa, ó. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então, para quem gosta de fórmula, aqui é a fórmula que tem facilidade de memorizar. Ah, não conseguiu? É uma regra de 3 simples, gente. É uma regra de 3 direta, simples. Podemos usar o mesmo raciocínio também para a concentração em mol por litro. Ou seja, independente da concentração ser em grama por litro ou em mol por litro, a expressão matemática permanece sempre a mesma. Concentração inicial, volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. E o mesmo, claro, se aplica ao título. O título inicial, certo? Vezes a massa. Agora lembrar que quando a gente trabalha em título, o título pode ser em volume ou o título pode ser em massa, né? Vai depender só, é uma questão de unidade. Mas sintetizando, sempre que você encontrar uma situação de diluição, a diluição, lembre, ela acarreta a um aumento apenas do volume, ou no caso, um aumento de massa. A quantidade de soluto vai permanecer sempre constante. Então, tu monta uma regra de 3, né? Concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final. Ok? Bem simples. Outra situação muito comum quando a gente trabalha com soluções é a mistura. Né? A mistura também é bastante comum e a gente vai dividir essa mistura em dois assuntos distintos. Porque uma mistura, ela pode ocorrer sem reação química ou ela pode ocorrer com reação química. E com reação química é um pouco mais complicado. Então a gente vai deixar isso para depois, né, para não ficar muita coisa na cabecinha de vocês. Então a gente vai ver o que é que acontece quando a gente mistura soluções, mas sem haver uma reação química. Aí é bem simples, é bem semelhante ao processo de diluição, ok? Então vamos ver aqui num exemplo, a gente vai ter duas soluções. Solução A, onde eu vou ter 20 gramas de hidróxido de sódio em 1 litro de água. Preste bem atenção aqui, 20 gramas de hidróxido de sódio em 1 litro de água. E eu vou ter uma solução B, 50 gramas de hidróxido de sódio em 1 litro de água. Então a gente tem aqui uma situação bem simples. Uma mistura de duas soluções que tem o mesmo soluto e o mesmo solvente, claro, isso tudo em água. Hidróxido de sódio, hidróxido de sódio. Então é um raciocínio bem lógico, gente. O que é que vai acontecer? Se eu vou juntar uma solução A com uma solução B, eu vou obter uma solução final onde o volume seria o quê? A soma dos dois. Se eu tenho 1 litro de A e 1 litro de B, o meu volume final é o quê? 2 litros. Como também é o mesmo soluto, o que é que vai acontecer com essa massa? A massa também será a soma. Eu tenho 20 gramas de hidróxido de sódio aqui, 50 aqui. 20 com 50, 70. Então a minha solução final vai ter 70 gramas de hidróxido de sódio em 2 litros de água. Então notaram aí? Simples, né? Então, no caso em que a gente fizer uma mistura que envolve soluções de mesmo soluto, mesmo solvente, você vai ter um volume final, que é a soma dos dois, e você vai ter uma massa final,
que é a soma dos dois também. Aí qual seria essa concentração? Ora, muito simples, né? A concentração vai ser quem? A massa, no caso 70, eu tinha 20 de A, 50 do B, então a massa final é a soma, 70 gramas de hidróxido de sódio em um volume de 2 litros, né? Não era 1 litro de A com 1 litro de B, então volume final 2 litros. Então a minha concentração em grama por litro, 70 dividido por 2 igual a 35 gramas por litro. Vocês, como são extremamente inteligentes, né? Fizeram esse cálculo já na hora que eu comecei a explicar, só de mentalmente, né? Olha, o volume 1 e 1, 2 litros. Olha a concentração aqui, a massa absoluta, 20 por 50, 70. Então, qual é a concentração final aqui? 70 dividido para 2, 30 e... Cadê o cálculo? 35 gramas por litro, ok? Só para quem ficou voando, que apareceu esse 40 aqui, ó, o Mzão, né? Lembra que aquele Mzão é a massa molar do soluto, que no caso, como era o hidróxido de sódio, deu 40 gramas, mas a gente não usou esse aqui, né, para não confundir, porque eu calculei a concentração em grama por litro. Então é só fazer N1 sobre V. Por que está aqui? Porque se você quiser passar isso aqui para mol, você passa isso aqui para mol, né? Esse 40 é para fazer esse mesmo cálculo em mol. Aí vocês podem fazer esse cálculo aí no caderninho, né, para calcular essa mesma concentração em mol. Pronto, fica uma atividadezinha já. Pegue essa minha concentração que deu 35 gramas por litro, passe para mol. Aí você vai usar o 40, aí vocês sabem fazer tranquilamente. Ok? Bem, aí de novo, para quem gosta de fórmula, para quem tem a facilidade em aplicar a fórmula, no meu caso, eu sempre prefiro aplicar a fórmula. Então, quando a gente tiver, gente, mistura de solução, ok? A gente vai aplicar essas formulazinhas aqui, misturas de soluções sem reação química. A massa final, no caso, será a massa 1 mais a massa 2, mesmo soluto, não é? O número de mols também é igual. Se eu tiver em grama, é claro, eu aplico massa. Mas se eu tiver em mol, o número de mols final sempre é o número de mols da primeira solução mais o da segunda. Agora, quando a gente quiser calcular a concentração, também é uma regra de 3. Só que nesse caso é uma regra de 3 composta. Não é uma regra de 3 simples como na diluição. Ou seja, a fórmula é um pouquinho maior. Só para relembrar aqui, para não confundir, né? Quando for a adição de água, concentração inicial, volume inicial é igual a concentração final, volume final. Isso é a adição de água. Mas quando a gente tiver uma mistura de soluções, então o que é que vai acontecer? A concentração final vezes o volume final é igual a C1 vezes V1 mais C2 vezes V2. Solução 1, solução 2. Soma tudo e a gente vai achar aqui. Você vai entender isso mais fácil com um exemplo, certo? A gente vai fazer um exemplo aqui e com certeza todo mundo vai entender. Caso não entendam, vocês reveem minha aula. Se vocês gostam muito de mim, vejam minha aula 2, 3, 4, 5 vezes até entender. Né? E procurem realizar atividades. As atividades vão ser colocadas na plataforma, mas vocês mesmos estão no terceiro ano, todo mundo quer estar se preparando para o Enem, vocês têm que procurar atividades extras, né? A internet está aí para isso também. Então vamos ver aqui um exemplo da questão de mistura, tá certo? Então eu tenho, colocam-se em becker 50 ml de uma solução de KOH, hidróxido de potássio, cuja concentração é 10 gramas por litro. A essa solução adiciona-se mais solução de hidróxido de potássio também, de concentração 15 gramas por litro, até completar 500 ml. Qual vai ser a concentração final? Entenderam? A diferença, isso não é uma diluição, como a gente viu lá no começo, que é colocar água. Aqui a gente está misturando. Estou misturando o quê? Uma solução, solução 1, com outra solução, solução 2. Só que nota, KOH, KOH. Então esse tipo de solução é a que tem mesmo soluto. E claro, o mesmo solvente, que é água. É o tipo de situação bem corriqueira, muito comum em provas, ok? E que você tem a obrigação de acertar. Porque essas questões geralmente são questões que a gente classifica como questões fáceis.
Por exemplo, se isso aqui tivesse no Enem, pode estar, o Enem cobra isso, essa questão seria classificada como uma questão média, né? Entre fácil para média. Tá? Mas você, aluno, entendeu, resolve isso aqui facilmente. Vamos lá então, vamos resolver. Primeiro vamos colocar os dados no papel. Gente, é muito importante, antes de você resolver uma questão como essa, você colocar os dados no papel. Não tenha preguiça, porque ajuda bastante. Né? Necessariamente não precisa fazer o desenho, mas coloque os dados no papel antes de resolver, antes de colocar, fazer a regra de 3, ou no caso, aplicar a fórmula. Então, o que é que a gente tem? Solução número 1, ela é uma solução de KOH, hidróxido de potássio, né? Cuja concentração é 10 e o volume é 50 ml. Estão vendo aí, ó? Então, eu coloquei, ó, C1, concentração da número 1, 10, e o V1, 50 ml. Porém, na hora de calcular, você deve passar ml para litro, ó, deixar tudo na mesma unidade. 50 ml é 0,05 litro. Para quem esqueceu como é que eu cheguei nesse número? Dividi por 1000. 50 ml, para passar para litro, a gente divide por 1000. Então, essa é a minha solução número 1. Vamos lá. A solução número 2 também é de KOH e a concentração dela é 15. Mas note uma coisa muito importante. Se você ler com atenção, você vai perceber que não tem o volume desta solução. Porque aqui no texto ele diz, ó, até completar 500 ml. Então isso aí é uma pegadinha. Então, às vezes, alunos erram esse tipo de questão por uma má interpretação. A gente misturou 50 da primeira com a segunda até completar 500. Então, olha a figura. Eu peguei essa e juntei com essa até completar 500 ml. Portanto, se a minha primeira eu sei que tinha 50, porque está dizendo lá, e eu sei que depois que eu misturei tudo, deu 500 ml, significa que essa aqui tem o que, gente? 450 ml. Então, o volume da solução número 2 é 450 ml. E a concentração número 2, 15 gramas por litro. Ele deu aqui no texto. Vamos reler? 50 ml a 10. E aqui eu vou ter 450 ml a 15. Certo? Então, obtivemos a minha solução final. Ok? Meio litro. E vamos calcular essa concentração. Como? Vamos aplicar a fórmula. Certo? A gente vai fazer. Se você gosta de regra de 3, aqui é uma regra de 3 composta, mas daria até mais trabalho. Eu aconselho todo mundo a memorizar as fórmulas, porque são questões comuns no vestibular. O S cobra muito, gosta muito de cobrar isso. Então, é bom ter a fórmulazinha em mente. Está aqui ela. Sempre que eu tiver uma mistura de soluções com o mesmo soluto, olha como é simples. C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 é igual à concentração final vezes o volume final. CV, CV, CV. Se for em mol, a fórmula é a mesma, só que aqui vai ser um Mzinho de mol, né? Se for título, a fórmula é a mesma, só que aqui vai ser o Tzinho de título, mas o contexto é esse, ó. Muito simples. Muito simples. Ok? Pronto. Então você leu, você pegou os dados, você sabe a fórmula, substitua e faça o cálculozinho matemático. Então vamos lá? Primeira, C1, 10, V1, 0,05. Segunda, C2, 15, V2, 0,45. Coloquei aqui. Pronto, gente. Acabou, né? Agora essa matemática. 0,05 vezes 10 vai dar 0,5. 15 vezes 0,45 vai dar 6,75. E tudo isso é igual a quanto? A 0,5x. Por que a gente colocou 0,5x? Porque o volume final, né, era 1000 litros, 0,5, e a concentração, como eu não sei, eu quis chamar de x. Somou aqui, dá 7,25. Então, se 0,5x é igual a 7,25, o meu x é quanto? 7,25 dividido por 0,5. Dividiu,
14,5 gramas por litro. Então, a concentração final da mistura é 14,5 gramas por litro. Foi bem fácil, não é? Então, é só você interpretar corretamente. Vou falar de novo. Esse tipo de questão é uma questão muito cobrada pela UES, bem cobrada, a UES gosta bastante de cobrar isso, e também o Enem, geralmente, comumente cobra físico-química, essa parte de soluções. Soluções sempre tem na prova do Enem, então de repente você pode encontrar uma situação como essa. É uma questão geralmente fácil para médio, então vocês, quando forem pegar o vestibular, têm obrigação de resolver isso aí. Vocês têm muita capacidade para resolver isso. Entendido aí? Então vamos lá, finalizando, bora fazer só um resumão. O que é diluir? Diluir é adicionar solvente em uma solução. E o solvente é água. Quando a gente dilui, quando a gente coloca água, o que é que acontece? A concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Olha aí a minha expressão. Isso se aplica também para mol e para título, ok? Porém, quando a gente realiza uma mistura de soluções com o mesmo soluto e o mesmo solvente, o que é que vai acontecer? A concentração final e o volume final é igual à concentração da 1 vezes o volume da 1, mais a concentração da 2 vezes o volume da 2. Isso também serve para mol, claro, e isso também serve para título. Então, o lance agora é vocês resolverem questões sobre isso, fixar as expressõezinhas, ter muita atenção na hora de interpretar. Por quê? Porque isso vai ser cobrado. Em algum momento você vai ver isso no vestibular, ok? É um assunto muito importante. Então, agora fica com vocês. É procurar questões sobre isso na apostila que vocês têm. Aqui é livro 1, Química 4, é a última parte, está lá no finalzinho, Você vai encontrar questões sobre isso na apostila, então tentem resolver. Procurem mais questões também, claro, na internet, e eu vou disponibilizar também questões para vocês dentro da plataforma, assim que possível. E no demais, é todo mundo ficar em casa, não é para ficar em casa estudando, mas não é negócio de videogame, Netflix, tem que estudar também, porque vocês têm um foco esse ano, o foco de vocês é o Enem, é a UES. Então vamos nos preparar da melhor maneira possível. Então a gente vai estar terminando aqui, um grande abraço, muita saudade de vocês, vamos estar posteriormente voltando e na próxima aula online a gente começa a trabalhar o livro número 2. Então um abraço, um beijo, fiquem bem, tchau.